Sejam muito bem-vindos ao auditório da Sicredi Interestados, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Esse espaço tem como objetivo aproximar cada vez mais o Sicredi das pessoas, entidades e instituições. Nosso intuito é de tornar o cooperativismo cada vez mais disseminado. Nosso auditório está à disposição de eventos da própria cooperativa e dos nossos associados, em prol do conhecimento, do empreendedorismo, da cultura, do aprofundamento do saber e do desenvolvimento das pessoas, social e economicamente. Muito obrigada pela presença e doações de cada um de vocês. Nessa noite, a palestra do Thomas Eckschmidt, marcamos as comemorações do Dia C e damos início ao mês de arrecadação de alimentos da Sicredi Interestados. Já ouviram falar em capitalismo consciente? A Sicredi Interestados, conhecendo e reconhecendo o trabalho do palestrante desta noite, acredita muito nessa forma de ver o mundo e a sociedade. Assim como diz o slogan do Dia C, atitudes simples movem o mundo, o trabalho do Thomas e o conceito do capitalismo consciente nos inspiram. Aqui, ninguém precisa perder para todo mundo ganhar. Por isso, é com muita alegria e realização que chamamos ao palco o nosso palestrante. Venha para cá, Thomas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu gosto de falar desse assunto de uma perspectiva muito mais do lado empreendedor, né? E é um caminho que eu venho seguindo nos últimos anos. Então, para contar um pouco da minha história, antes da gente começar no assunto, eu fui... como é que chama? Eu sou engenheiro civil e os meus primeiros 10 anos foram de vida corporativa. Então, trabalhei em multinacionais, empresas nacionais brasileiras, e mudei de emprego 8 vezes em 10 anos. Então, basicamente, o que eu fazia era um mochileiro de emprego. Não gostava daqui, ia para o outro. Não gostava disso. E cada lugar que eu trabalhei, eu descobri uma coisa que eu não gostava e estava na hora de mudar para a próxima empresa. E, em princípio, isso não parece muito bom, mas o headhunter que me falou que isso não era um bom currículo, a sócia dele me contratou para o meu próximo emprego, que foi trabalhar nos Estados Unidos. E depois que eu fiz meu MBA, eu acabei indo para os Estados Unidos e fui consultor durante 10 anos, esse é o meu segundo ato de vida, e trabalhei basicamente em 20 países, a cada 3 a 6 meses eu estava num outro país, num outro projeto, numa outra indústria, numa outra equipe, com uma empresa diferente. Então, tive a oportunidade de trabalhar dizendo para os outros o que eles tinham que fazer. Aí nasceu minha filha e eu voltei para o Brasil. Aí, no Brasil, você faz o quê? Já trabalhei no corporativo, já trabalhei na área de consultoria, o que eu vou fazer? Vou empreender. E aí você toca todos os instrumentos. Você não tem aquelas áreas, cada um faz uma coisa, você não fala para o outro o que fazer, você faz tudo. Você troca o chapéu de vendedor, põe o chapéu de financeiro, põe o chapéu de marketing, põe o chapéu de... E vai trocando de recursos humanos e vai vivendo a vida, tocando a banda toda. Tá certo? Então, nessa história, hoje o que eu faço... Eu continuo, tenho alguns empreendimentos e faço principalmente a divulgação dessa ideia, que é um dos negócios que eu tenho. A gente já formou 800 consultores em 21 países e a gente tem uma rede enorme pelo mundo onde a gente coleta histórias de grande transformação e inspiração. Mas, para isso, voltamos à história. Quando a gente começa a falar de capitalismo, o sentimento é sempre muito negativo. As pessoas olham o capitalismo, não, mas capitalismo traz desigualdade, traz concentração, é consumo exagerado. E o que a gente quer mostrar é que tem um lado bom que a gente pode tentar resgatar. E para fazer essa jornada do tentar explorar um pouquinho melhor o que a gente pode tirar do bem dessa ideia, eu gosto de começar com uma ideia da gente pensar numa ficção científica. Todo mundo já assistiu um filme de ficção científica, não é verdade? A gente vê aquelas coisas, o cara vai para Marte, planta batata, não nasce, cresce, não cresce. Até lá ele tenta plantar batata para tentar ver se algum resgate busca ele. Mas, na minha história, desde pequeno, ficção científica começou assim. Uau, já tinha telemedicina, né? Acabamos de ver. 1970 já falava de telemedicina.
Já tinha FaceTime. 1970 já falava de FaceTime. Já tinha trabalho remoto. A gente falava disso em 1970. Bom, a máquina de fazer comida, limpar a casa, isso a gente já tem há mais tempo, né? Mas é isso. Isso era ficção científica para mim. Começou aí. E o que significa? A gente começa a imaginar e, de repente, a gente começa a realizar, começa a executar, começa a virar realidade. A ponto de que hoje, o celular que a gente tem na mão tem mais poder de processamento do que o foguete que levou o primeiro homem à Lua. O cara foi de charrete, então, né? Não é possível. Porque o mínimo é ter um celular hoje. Pois é, para a gente ter uma ideia. Então, este convite da ficção científica é um convite para a gente pensar na ficção social. O que a gente faz com o nosso negócio? O que a gente quer para a nossa comunidade? O que a gente vê no futuro como a comunidade que a gente quer viver? Essa é a gente criar uma ficção social. Por acaso, os contratos sociais das empresas não diz razão financeira, diz razão social. Qual é a ideia, qual é o motivo com que você cria uma empresa? Qual é a razão social? Por que não a gente pensar numa ficção social? Tá certo? Então, com base nisso, se a gente olhar a história do capitalismo, botar 4 indicadores básicos para a gente mostrar o que era o capitalismo. Até 1800, 10 mil anos antes, até 1800, a gente vivia assim. A gente não sabia o que comer, não sabia se ia dormir, não sabia se acordar, não sabia o que vestir, não sabia onde ia ficar, não sabia quem ia estar do nosso lado no dia seguinte. Então, éramos menos de 1 bilhão de habitantes, existia uma renda per capita média de $500, 95% da população era pobre, miserável. E a gente vivia 30 anos. Então, para pensar quem tem mais de 30 aqui. Ainda bem que a gente vive hoje, porque lá a gente não estaria vivo. A chance de não estar presente seria enorme. Agora, imagina 10 mil anos vivendo assim e, de repente, em 200 anos, com a ajuda das revoluções industriais, a gente deu um salto quântico. Nos últimos 200 anos, a gente multiplicou a população por mais de 7, o PIB por mais de 14 vezes, a pobreza caiu menos de 15% e a expectativa de vida mais que dobrou. Isso em 200 anos de história da humanidade. Graças ao quê? Graças à coragem de alguém sair e buscar alguma coisa melhor. E trazer para a vila, para a comunidade, para onde a gente vivia, para quê? Para oferecer para as pessoas. Se a gente desse sorte e trouxesse alguma coisa melhor, as pessoas compravam. Se não, elas não compravam. A gente perdia. Então, daí veio o espírito heróico. Espírito heróico da gente sair para querer fazer uma coisa melhor. Porque todo mundo que começa um negócio acredita que pode fazer alguma coisa melhor. Tá certo? Isso traz uma coisa interessante. Uma ideia da troca voluntária. Pô, se o cara sai, vai bem longe, volta para cá e traz alguma coisa, ninguém é obrigado a comprar dele. E ele foi porque quis. E é o que acontece hoje. A gente entra numa loja, experimenta uma roupa, veste a camisa, veste outra, e sai. Não precisa comprar. Só compra se quiser. Tá certo? Agora, tem empresa que decide vender só para um cliente. O cliente vai mal, você vai mal. Tem empresa que só compra de um fornecedor. O fornecedor vai mal, você vai mal. Isso é decisão própria. Mas essa é a beleza, quando a gente fala de capitalismo, a troca é voluntária. E cada vez mais a troca é mais voluntária, porque menos gente precisa de mais coisa. A gente compra se quiser, literalmente. Tá? Mas tem alguma coisa errada nesse jogo. E este jogo, literalmente, é um jogo de criança. Como assim? Alguém já jogou Banco Imobiliário? A gente nem lê muita regra, né? Tem 8 páginas do caderninho, você pega uma pecinha lá, um avatar, joga, lança o dado e começa a avançar. Só que na página 7 o jogo diz o seguinte: o objetivo do jogo é acumular a maior fortuna levando os outros à falência. Uau, um jogo de criança ensina a acumular e falir. Acumular e falir, que coisa ruim, né? E aí quando você olha na vida real, nos negócios, quantos negócios não levam os outros à falência? Aqui acho que é todo mundo consciente, né? Ninguém conhece aquele negócio de Black Friday. Já ouviram falar desse negócio de Black Friday, que vende um monte de coisa em promoção?
que é isso? Fui lá, comprei, na segunda-feira eu posso falar que eu comprei 5 camisas pelo preço de 2, e eu ponho tudo lá no meu guarda-roupa, agora eu tenho 47 camisas. Para quê? Isso é falência moral, você fazer alguém comprar o que não precisa. Ou uma empresa grande vai lá e paga o fornecedor pequenininho, 180 dias. Fornecedor pequeno tem a chance de pegar o mesmo crédito que o grande? Não. Falência financeira. Bom, a gente pode ficar falando de muitas falências, tem falências em todas as dimensões, mas é isso, a gente está jogando banco imobiliário, jogo de criança como gente grande. Está errado. A sorte é que isso está chegando num fim. Se a gente olhar a história bem resumida do empreendedorismo, em 3 séculos, no século XIX, tinham famílias como Carnegie e Rockefeller, que acumularam fortunas que eram 3 vezes maior do que o homem mais rico do mundo hoje, 3 vezes mais rico que o Jeff Bezos. O que aconteceu? As 20 gerações depois deles viraram filântropos. Então, você pergunta a alguém nos Estados Unidos hoje, o que fala de Rockefeller? Não, foi um filântropo. Claro, porque 3 séculos atrás roubou tudo de todo mundo. É fácil ser filântropo, né? Agora, os empresários, empreendedores do século passado, aqui a gente tem Bill Gates, Warren Buffett. Bill Gates deu $1 bilhão para cada filho e pegou os 27 e botou num fundo. Só que o fundo tem uma condição, não fazemos filantropia. Se você me apresenta um projeto que é sustentável, eu te dou o dinheiro, porque eu não vou te dar o dinheiro 2 vezes. E você tem que mostrar um plano bom. Aí ele convenceu o outro velhinho, falou, olha, Warren Buffett, você não quer botar o dinheiro no fundo aqui? Porque eles perceberam que em vida eles acumularam demais e privaram o resto da sociedade desta riqueza econômica. Agora, já nesse século, a gente percebe gente como esse maluco, Elon Musk, que percebeu que não adianta segurar tudo para si. É como se a gente tivesse um barco com furo do lado de lá, mas a turma de lá, onde está o furo, só tem copinho para tirar água. Eu tenho aquele balde super bacana, eficiente, fala, a hora que furar do meu lado, eu tiro com o meu balde. Enquanto a água está afundando lá de lá, o problema é deles, eles que tiram com... O que ele fez? Ele abriu todas as patentes de carro elétrico para o mundo. Porque ele falou, não posso só eu produzir carro elétrico, mais gente tem que produzir carro elétrico para a gente avançar mais. E já sei, tive uma ideia melhor, vou produzir energia elétrica. Então ele avança na ideia de fazer alguma coisa melhor. E ele continua na frente. Mesmo as outras pessoas usando a patente dele, ele continua na frente. Agora, o que acontece nessa história? Esse tempo de você mudar um modelo mental para um modelo mais de sair da escassez, para avançar para a abundância, é mais rápido, porque hoje a gente tem internet. Internet conecta, eu falo alguma coisa, vocês podem olhar na internet e ver se o Thomas está falando verdade ou não. A internet faz com que a gente tenha muito mais conexão, tem mais telefone ativo do que habitante no planeta, dá para acreditar? A gente também a gente tem uma condição de mais acesso do que jamais visto na história da humanidade. A gente tem o maior nível de escolaridade da história da humanidade. E o mais interessante que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais inteligentes. Você vê uma criança, pega um celular, um tablet, tem muito mais agilidade do que a gente, e cada vez isso passa mais rápido. Se a gente imaginar os nossos pais, na idade que a gente tem hoje, eles tinham menos mobilidade, menos informação, menos conhecimento, menos de tudo. Em uma geração, olha o salto quântico de desenvolvimento que a gente deu. A gente tem mais estresse também, né? Eles tinham menos. Mas todos os outros indicadores, a gente está muito melhor. Isso faz com que as universidades, o mundo acadêmico, comece a pensar, vamos reescrever qual o sistema econômico, como deve operar isso. Depois que as universidades começam a publicar muito livro, essa ideia do capitalismo do bem sai das empresas e vai para os movimentos sem fins lucrativos, para as ONGs. Aí surgem várias ONGs falando de como trabalhar melhor essa ideia de capitalismo. Então, como é que funciona isso? Se a gente olhar o empreendedor sempre vem para mudar, melhorar. Algum momento da história, a gente se deslocava com esse tipo de coisa. Eu preciso sair correndo para o médico. Espera aí, vamos buscar charrete. Cadê o cocheiro? Os cavalos não estão aqui, estão no pasto de fora. Demorava 1 hora, 3 horas para começar a pensar em sair.
Aí um cara falou, isso aqui não está certo, vamos fazer um outro negócio? E o cara inventou um negocinho daqueles, Henry Ford. Aí ele começou a construir, veio, falou, puxa, eu acho que eu vou subir o salário dos meus funcionários para eles poderem comprar o meu produto também. Todos os concorrentes falam, você está louco, você vai quebrar a indústria, não pode fazer isso. Aí você para pensar, pô, esse cara Henry Ford teve essa ideia fantástica, essa empresa aparece no Brasil e 100 anos depois desiste do Brasil. Como é que vocês que têm carro da Ford, ou alguém que tem carro da Ford, se sente com isso? O que aconteceu com um cara com a boa intenção, se expandiu pelo mundo e fala, não, o Brasil não serve mais para mim, vou embora. Como é que é isso? O que está acontecendo? Por que uma empresa faz isso? Porque ela acha que tudo é recurso. Eu vou fazer um churrasco, eu compro carvão, faço fogo, como a carne, sobrou cinza, jogo fora a cinza. Eu compro carvão, sobrou cinza, jogo fora. Então, começa a olhar o mundo inteiro. Tem um recurso humano, não serve mais? Ah, descarta. Até o recurso humano. Isso tem um impacto muito grande na forma que a gente vê as organizações. O Gallup faz uma pesquisa todo ano e mostra que a confiança que as pessoas têm nas grandes instituições é bem baixo, meio que caindo. Só não é pior do que o Congresso, tá certo? E aí a gente começa a procurar, será que tem gente pior? Melhor? Tem instituições religiosas, mas dá para ver que está caindo ali as instituições religiosas. Por quê? A gente espera mais, a gente espera outro tipo de valor. Do jeito que elas operam não serve mais, precisa se atualizar. O Gallup também faz uma pesquisa dentro das empresas. A média das empresas no mundo, quando você olha para os colaboradores, para os trabalhadores, funcionários, 70% na média do mundo está desengajado ou ativamente desengajado, joga contra. O que é isso? 20% jogam contra, são terroristas, vêm para estragar, fazer politicagem, fofoca, só para gerar confusão. 50% não faz nada, fica ali fingindo. Tomara que ninguém me veja. É que nem final de campeonato brasileiro, a turma que vai para a Libertadores está definida, a turma que vai ser rebaixada está definida. Aí a turma do meio, lá, se ganhar, perder, ficou ali no meio, né? Não faz diferença nenhuma. Por sorte, tem 30% que veste a camisa. Imagina um barco com 10 remadores, 3 fazendo força, 5 fingindo, peso morto, e 2 jogando contra. Imagina você pega uma pessoa que não está remando e põe para remar, a força que você ganha. Tira um cara que está contra, a força que a gente ganha. Então, isso é como a gente está dentro das organizações, na média, no mundo. Agora, uma outra coisa que é surpreendente, isso coincide com o que a gente está comemorando aqui, o dia C, é que cada vez mais pessoas fazem trabalho voluntário. No mundo, são 140 milhões de voluntários, de acordo com a ONU. Podia ser o 9º país mais populoso do mundo. Talvez o voluntaristão, não é? Um país novo, onde todos os voluntários se encontram. Então, a gente olha essa história e percebe, tem um problema das instituições, da confiança nas instituições. Tem um problema dentro das organizações que as pessoas não estão engajadas. E as pessoas saem para fazer trabalho de graça para sentir alguma conexão com o trabalho que você faz. E aí a gente volta a pensar, o modelo que está aí não está funcionando, como é que a gente atualiza? Como é que a gente volta de novo para essa ideia do capitalismo do bem? E aí a pergunta, o que tem essas empresas de tão diferente que elas são atraentes, elas interessam, elas agradam, elas têm sucesso? O que acontece com uma empresa como Be My Eyes, Seja Meus Olhos? É uma empresa que tem 400 mil voluntários para 40 mil deficientes visuais. Eles não enxergam. Ele entra no celular, liga o aplicativo, manda o aplicativo abrir e 400 mil pessoas estão disponíveis ali para ajudar. O que faz o Waze? O Waze começou para fazer mapa de regiões que não tinham mapa, para ver, dependendo de onde a pessoa anda, ali fala, aqui tem uma pessoa que vai e volta, então deve ser uma rua de mão dupla, aqui tem uma que só vai, aqui outra só vem. Eles começaram a mapear, fazer mapa de lugares que não existia um mapa. E descobriram que eles podiam ajudar no trânsito. Só que só funciona se tem mais gente usando. Se não tiver ninguém usando, é um GPS normal. Eu usei isso uma vez no Equador e não funcionava, estava no trânsito. Por quê? Só eu que estava usando. Porque o pessoal no Equador não tinha celular que coubesse o aplicativo. Olha que interessante.
Então, funciona quando todos trabalham juntos. Então, mas o que tem essas empresas em comum? Elas têm uma coisa chamada princípios ou fundamentos de um capitalismo mais consciente. O primeiro fundamento é o propósito evolutivo, é a causa, por que elas existem. O segundo é reconhecer a interdependência. Somos o que somos porque somos juntos. Ninguém trabalha sozinho. O terceiro é a liderança de cuidar. Se eu sou um líder e cuido dos meus colaboradores, eles vão cuidar do meu negócio. Cuido do fornecedor, ele cuida de mim. E assim por diante. Isso, a gente criando uma cultura responsável. Responsável pelos nossos comportamentos, pelos comportamentos que a gente promove no sistema. Tá certo? E aí a gente cria organizações conscientes. Vamos lá. Propósito. O que é essa ideia de propósito? Eu sempre gosto de começar com o propósito da profissão, porque é sempre mais próximo da gente, né? O propósito do médico. Pessoas, na hora, pensam, salvar vidas. Salvar vidas é quando a gente vivia 30 anos. O médico atualizou. Salvar vida hoje é fácil. Eu ponho você numa máquina, você fica vivo mais 500 anos, que nem um vegetal. Então, o propósito do médico não é mais salvar vida. A gente tem que ir no médico com mais frequência. Para quê? Para garantir qualidade de vida. O médico vai dizer evitar coisas mais dramáticas. Então, a relação com o médico é diferente. Não é só quando a gente está morrendo, é quando para a gente manter uma saúde melhor. Bom, mesma coisa professor. Todas as profissões atualizam o propósito. Mas vamos lá, vamos falar de missão e visão. Eu lembro da minha primeira empresa, a gente passou 8 horas discutindo missão e visão. Aí, no final, a gente falou, sabe o quê? Vamos sortear o que é missão e visão, porque está muito difícil de decidir o que é uma missão e visão. Agora eu ensino 3, propósito, missão e visão. O que significa isso? São 3 níveis de impacto. O propósito fala do porquê, por que a gente faz essas coisas. A missão faz de como a gente sai da intenção, do propósito, da minha causa, para quê? Para criar a visão. O quê? Que mundo que eu estou criando? Tá certo? E aí a gente fala que muitas empresas trabalham de fora para dentro. Como é que é isso? Vamos pensar no serviço bancário. Muitas empresas no serviço bancário fazem, o que você faz? Eu ofereço poupança, conta corrente, aplicação, consórcio, seguro. Como você faz isso? Com presença digital e física. Legal. Só que tem algumas empresas que trabalham de dentro para fora. Eu estou aqui para construir juntos uma sociedade mais próspera. Como é que você faz isso? Oferecendo, através de espaços físicos e digitais, ofereço poupança, consórcio, aplicação, seguro e assim por diante. Essa é uma diferença. O que a gente percebe, quanto mais causa, mais interesse coletivo uma organização tem, mais força ela tem para crescer. Então, vamos lá. Propósito é a causa. Por que você começou o seu negócio? Por que você faz o que faz? Missão é como eu vou executar essa causa para ela se tornar realidade. E visão é que mundo eu estou criando, é ficção social. Aí a gente pode até incluir mais um círculo, porque esses 3 círculos não pode ter número. Se tiver número, dá errado. Número não tem emoção. Então, eu gosto de incluir mais um círculo que fala o mais aberto de todos é a minha ambição. Aonde eu quero chegar, quando eu quero chegar, em que número eu quero estar. Aí são metas, outras coisas. Tá certo? Então, gosto de falar, esse é o propósito. Assim, a gente trabalha esta dimensão dos negócios mais conscientes. A segunda dimensão é olhar a cadeia produtiva, a interdependência. Se essa é a minha cadeia produtiva, ali eu tenho fornecedor, cliente, colaborador. Não, vou botar a comunidade do... Independente de quem eu ponho no meio, é ali que rompe. É o elo mais fraco. E como é que a gente muda isso? Reconhecendo que todo mundo é parte da solução. Reconhecimento que todo mundo precisa perceber valor. Então, vamos lá. Tem uma rede de supermercado nos Estados Unidos, vende orgânico, e ele fala o seguinte, Whole Foods fala o seguinte, para mim é importante a felicidade da minha equipe, a parceria com fornecedores, clientes satisfeitos, investidores motivados, e aí eu consigo dar uma boa atenção ao meio ambiente e à comunidade. A minha equipe feliz, ela vem trabalhar motivada, traz mais inovação, atenção, cuidado e melhora o atendimento, cria melhores parcerias com fornecedores, fornecedores trazem produto de maior qualidade, maior valor, o cliente fica mais satisfeito, o cliente satisfeito consome mais, compra mais, gera melhores resultados financeiros, melhor resultado financeiro faz com que o investidor esteja mais motivado e a motivação gera voluntariado, contribuição, doações para a comunidade. E a comunidade recebe isso e reconhece nos colaboradores, fala, nossa, você trabalha lá, que legal. E o colaborador volta orgulhoso.
colaborador volta orgulhoso com o que a gente está fazendo, o que acontece? Alimenta lá em cima. Eu volto motivado. Se eu estou orgulhoso do meu trabalho, eu volto motivado. Se as pessoas da minha comunidade reconhecem a minha presença, a empresa que eu trabalho, aí vem a motivação. Aí a gente começa a criar um círculo virtuoso. E isso é a gente reconhecer quais são as partes afetadas, os stakeholders, quem a gente afeta dentro do nosso ecossistema de trabalho e como é que a gente gera valor para cada um deles, para que cada um deles contribua com a nossa atividade também, certo? O terceiro fundamento é a liderança. E a liderança é importante porque, automaticamente, o que acontece no mundo é confusão, baixo desempenho, fricção, atrito, tudo isso. Só um líder consegue mudar isso. E o líder não é aquele líder que comanda e controla. Esse líder está acabando, porque as pessoas não querem mais ser comandadas ou controladas. Antigamente fazia sentido, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha nada, a gente vivia pouco, tinha que mandar o cara fazer. Hoje, as pessoas se inspiram pelo propósito e pelo impacto que elas podem causar. Então, o líder hoje tem que inspirar para atrair as pessoas e educar para manter as pessoas perto. Se eu venho aqui e fico inspirado, mas eu não aprendo mais nada, eu já vou para o próximo. Se eu venho inspirado pela história, continuo aprendendo, estou melhorando, estou me desenvolvendo, eu saio no lucro, eu continuo por aqui. Então, a pergunta sempre vem, o que eu aprendi hoje? O que eu posso ensinar hoje? Para a gente praticar essa liderança. E mais importante nessa liderança é a gente equilibrar. É viver essa polaridade de ser competitivo e ser colaborativo. A maior economia do mundo, de maior sucesso, é a China. Ela é socialista para dentro, capitalista para fora. Nosso maior concorrente não é nosso vizinho. Nosso maior concorrente está mais longe. Se a gente não colaborar entre a gente, e a gente vê aqui uma colaboração, o concorrente local é pouca coisa, ele faz a gente melhor. Mas a gente tem que olhar o concorrente que está de fora, que está fora do nosso radar. Porque quando esse cara chega com força, acaba com a gente. Então, a gente precisa competir e colaborar ao mesmo tempo. A gente precisa olhar a eficiência e a participação. Trabalhar de forma participativa para engajar as pessoas, mas também ser eficiente, não ficar em reunião a vida toda. Se eu só for eficiente, eu tomo uma decisão, falar, então tá bom, Thomas tomou a decisão, o problema é dele, ele que faça. Ele que peça o que eu faço. Tá certo? Então, essa polaridade que a gente tem que navegar de um lado para outro constantemente faz parte da forma de liderar. Então, a gente olha a individualidade e o coletivo, resultado financeiro e geração de valor, curto e longo prazo, egocentrismo e ecocentrismo. O que significa isso? Isso era a qualidade exclusiva do século passado. As pessoas eram extremamente competitivas, eficientes, individuais, resultado financeiro e egocêntricas. Não serve mais. A gente tem que abrir o espaço para o mundo, porque a gente só vai ser reconhecido o dia que a gente considerar o todo. A gente precisa gerar valor, porque é o que sustenta a gente no longo prazo. A gente precisa do coletivo, porque sozinho a gente não vai ser mais nada. As pessoas estão se juntando. A gente precisa olhar a participação, porque se as pessoas não participarem, elas não vão nem estar engajadas. Problemas que a gente viu lá no começo. E se a gente só pensar em competir, as pessoas querem cooperar também, porque a força está no coletivo. Tá certo? Então, falamos de 3 fundamentos: propósito, interdependência, liderança. Vamos falar agora do último, cultura. O que é cultura? Se amanhã a gente decide abrir um negócio, e a gente pode entrar no Google, perguntar qual é a melhor estratégia de preço, qual é o melhor canal de distribuição. O Google responde as melhores ideias, mas não funciona. Porque a ideia da cultura é fazer com que as pessoas se unam a favor da nossa causa. Eu acredito nisso, eu estou junto. Já imaginou uma tatuagem emocional tão forte que a pessoa fala, esse é o meu negócio, é aqui que essa é a minha tribo. Já viram uma tribo, tudo igual? Se você olhar uma tatuagem, com certeza a tatuagem não é do primeiro fast food que você comeu, McDonald's, ou o primeiro celular que você comprou, Nokia. Ou o primeiro sistema operacional que a gente usou, Windows. Né? E a gente nunca tatuaria isso, nossas primeiras experiências do nosso filho. Uma tatuagem é uma ideia. E aí eu convido a pensar, qual é a tatuagem emocional que nós, através do nosso negócio, imprimimos nas pessoas que nos cercam? Porque isso é criar uma tribo a favor da nossa intenção. O que é isso? A gente olha para o carnaval é isso. O carnaval é as pessoas
trabalharem quase um ano inteiro de graça, grande parte de graça, para estar ali respirando um pouco, vendo na televisão, cantando. Porque quem desfila é 10 minutos. A escola de samba demora 1h15, quem desfila pisou o primeiro passo, saiu o último, 10 minutos, acabou. Então, este ritual fortalece todo aquele trabalho de 12 meses para o próximo ritual. E tudo isso faz com que a gente comece a pensar em consciência. O que é consciência? A gente aprende, expande a consciência. Aprende, expande a consciência. E consciência não tem linha de chegada. É uma caminhada constante. É uma oportunidade de a gente constantemente rever o que a gente faz hoje e atualizar para a necessidade e para a realidade atual. Minha filha hoje tem 19, mas desde os 7 anos ela me ensina, porque é uma perspectiva diferente da minha. E às vezes eu falo alguma coisa, ela fala, papi, isso aqui não pode falar mais não, você tem que mudar. E a gente vai mudando. É duro. Às vezes falou isso tanto tempo. Não, está errado. Por quê? É a evolução da consciência. E quem vem atrás tem uma perspectiva diferente porque absorve muito mais conteúdo do que quem está na frente hoje. Então, só para não dizer que isso que eu estou falando é tudo muito bonito, muito bacana, abraçador de árvore, legal. A gente faz um estudo constantemente sobre empresas que praticam isso. E essas empresas que praticam isso têm alguns valores interessantes, como paixão, amor, afeto, alma, alegria, autenticidade. Pô, mas isso parece valor de família, não parece valor de empresa. Pois é, essas empresas se comportam muito diferentes. E aí o que acontece? O que a gente descobriu? Que essas empresas têm uma reputação altíssima. E tem 2 jeitos de ter alta reputação. Ou você gasta muito dinheiro em marketing para manter sua reputação alta, ou você pratica esses fundamentos. E aí, nessa história, nessas empresas, a gente identifica empresas que têm uma tatuagem muito forte. Harley Davidson, o fornecedor tem a tatuagem, o cliente, o colaborador, até o prospect, ainda não tem a moto, mas já tem a tatuagem. Porque ela te remete a uma ideia de liberdade. E as pessoas acreditam em ideias universais. Então, liberdade, estou dentro. Alguém está contra? Não. Claro, com alguns limites, né? Aqui tem uma empresa aérea, uma companhia aérea que em 30 anos de existência nunca teve um ano de prejuízo. Como em 30 anos você nunca prejuízo? A gente já teve 10 companhias aéreas no Brasil, todas faliram. E uma está quase falindo de novo. Então, como é que consegue? É a tatuagem emocional. E qual é o desempenho financeiro dessas empresas? Quando a gente olha, como é que a gente compara? Vamos comparar com a média da valorização da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Em 15 anos de história, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos valorizou 160% em dólar, né? Aí tem um livro do Jim Collins, um guru da administração, da gestão, e o livro dele chama Empresas, acho que é Feitas para Durar, né? Feitas para Durar. Tem 13 empresas, 2 já faliram, mas tudo bem, ele escreveu um outro livro porque as faliram. Ele pegou a performance, o desempenho dessas empresas, olha lá no começo, dá um salto, depois continua bem. 250% em 15 anos. E as empresas que praticam isso? A gente chama de empresas humanizadas. As empresas humanizadas no resto do mundo e as empresas humanizadas nos Estados Unidos. O resultado chega a ser 10 vezes maior, de 160% a 1.600% em 10 anos. Agora, o mais interessante é o salto depois de 2008. O que aconteceu em 2008? Foi Copa? Eleição? Olimpíada? Crise. Foi crise. Por que o salto acontece depois da crise? Porque antes da crise, essas empresas geram valor social, valor emocional, valor tecnológico, valor de conhecimento, valor ambiental, valores não financeiros. É como se fosse uma energia guardada numa bateria. E aí, quando passa a crise, o cliente, quando pode, comprar mais de você, o fornecedor, quando tem ideia, traz para você, a comunidade, quando tem que defender alguém, defende você. E tudo isso gera resultado financeiro. Aí a gente descobriu como isso funciona. Tá certo? E agora, este modelo gera muito mais valor financeiro. Agora, como é que que outros valores eu posso criar? Como eu posso trabalhar os outros valores? Aí a gente gosta de adotar uma linguagem universal. Da mesma forma que a ONU tinha os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, atualizou para 17, fala, por que a gente não olha estes mesmos valores para a gente trabalhar? Para que uma empresa possa gerar valor nessas dimensões de negócio. E a gente gosta de trazer o ODS 0, que é o da consciência.
Porque se a gente, sem consciência, praticar isso, não serve. Ah, só estou cumprindo, cumpri, já fiz, não serve. Porque não existe compensação nesses ODSs. Se eu falar para vocês, pessoal, eu tenho um monte de água potável para você, mas o ar vai estar tão ruim que talvez algumas pessoas morram. Não compensou, né? Compensou? Não dá. Então, a gente, como negócio, a gente tem que começar a olhar isso. Isso é um convite para todo mundo, inclusive pessoa física. Isso aqui não é um objetivo do governo, da prefeitura, do país ou da empresa. Isso aqui foram traduzidos para objetivos de uma boa vida. Alguém maluco lá na ONU falou Good Life Goals. E cada um desses objetivos tem 5 ideias práticas que o indivíduo, pessoa física, pode ir lá e fazer para contribuir com cada um desses objetivos. Então, a gente tem que começar a olhar nisso, o que eu posso fazer, como é que eu ajudo a organização onde eu trabalho para traduzir isso, falar, a gente pode ajudar aqui, isso aqui está negativo, vamos botar para o 0. Não pode ter indicador negativo em nenhuma das áreas. Tá certo? Então, convido vocês a conhecer esse Good Life Goals, porque é uma coisa que eu posso começar a fazer amanhã, ou hoje, quando eu voltar para casa. E o mais legal é que eles estão distribuídos em hábitos de saúde, planeta, do coletivo. Então, tem o ambiental, o social, desenvolvimento pessoal, tudo ali dentro para a gente trabalhar isso. Pessoalmente, sermos capitalistas conscientes individuais. Tá certo? Então, quando a gente fala no negócio, quando eu comecei um negócio, quando a gente pensa num negócio, mesmo que a gente não escreva, tem uma causa, tem um propósito. A gente sabe por que a gente está fazendo, só que a gente não escreve. A gente tem que ter o hábito de escrever qual é o meu propósito. Atualizar o propósito de 3, 4 anos, conforme muda o ambiente em volta. A gente tem que reconhecer que sozinho a gente não faz nada. Reconhecer quais são os primeiros parceiros, os clientes, os fornecedores, os colaboradores, e como é que a gente cuida desse ambiente para que ele também nos fortaleça. A gente tem que começar a criar uma série de comportamentos que nos interessa, que fortaleça a nossa causa. E tudo isso só vai acontecer se a gente levantar e se apresentar como líder. Não um líder que comanda e controla, mas um líder que inspira a transformação. Eu não gosto de transformação porque ninguém gosta. Um líder que inspira o upgrade. A melhora, você sair para um estado melhor. Tá certo? Sair do comando e controle, trazer essa perspectiva melhor. E aí as pessoas vão seguir a gente. Tá fácil? E aí eu convido cada um aqui para pensar 1 minuto, 2 minutos. O que eu aprendo? O que eu posso fazer amanhã? O que eu tiro dessa conversa? O que a gente pode fazer diferente no nosso negócio? Que prática que a gente está olhando que talvez nos sirva mais? Compartilhar com as pessoas mais jovens, convidar as pessoas mais experientes. Todo lado tem experiência. Uma startup sem um conselheiro pode ser muito arrogante. Uma empresa estabelecida, sem escutar o jovem, pode não ter futuro. A gente está junto nisso. O barco está furado do lado de lá. Não adianta o cara tirar água com um baldinho ou com um copinho e você ter o balde especial. Quando começar a encher água daqui, eu tiro com o meu balde especial. A gente afunda junto. Então, isso aqui só funciona quando a gente trabalha junto. Quando a gente trabalha o coletivo. Quando a gente percebe que a gente pode ter concorrente aqui, mas o grande benefício é que o concorrente nos faça melhor. Que a gente possa aumentar o tamanho do bolo e não querer dividir a mesma coisa, porque alguém de fora está se desenvolvendo. E quanto mais a gente trabalhar junto para defender o nosso espaço, defender a nossa área, maior a chance de a gente sobreviver lá na frente. Como negócio. Convido vocês, tem mais podcast, Capitalista Consciente, em português, com histórias muito bacanas. Opa, foi tudo embora. E, quem quiser se conectar, está aí as mídias sociais, estou em todo lugar. E eu queria convidar para a gente bater um papo agora, fazer conversa, se alguém tiver dúvida, alguém tiver alguma preocupação, alguém tiver alguma coisa na cabeça, assim, falar, se eu não perguntar, não vou dormir mais uma semana. Agora todo mundo acordou. Pronto. Sem perguntas?
A Manu, a Manu vai circular com o microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Thomas, trocar uma ideia, fique à vontade. Gostaríamos muito da participação de vocês. Alguém aqui com startup tem um propósito? Claro. Alguém aqui tem uma startup? Você sabe qual é o seu propósito? Sabe sua causa? Já escreveu? Muito bom. Quer compartilhar? Por favor. O ano passado surgiu a oportunidade, eu sou Sibeli, da área de gestão de pessoas, surgiu a oportunidade da gente criar um software de recrutamento e seleção, e o grande objetivo é dar acesso às pequenas empresas a um sistema de recrutamento e seleção, um software que faça um filtro e tenha banco de currículos, enfim. Então, o grande objetivo e o propósito é dar acesso às pequenas. Muito legal. Eu tenho uma pergunta. Sim. Em relação à participação nos resultados, o que tu vê de mais para as empresas, né? O que tu vê de mais tendência, de maior tendência atualmente? Olha, cada vez mais as empresas estão, os líderes, né? O dono de empresa, investidores. Investidor não, porque ele põe dinheiro, quer mais dinheiro. Mas quando você tem uma empresa fechada, muitas das pessoas estão começando a pensar quanto é suficiente. E quando eu chego nesse suficiente, por que eu preciso acumular mais? Tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, Mercur, ela divide o resultado com todo mundo igual, do cara lá de baixo até o diretor, eles ganham a mesma quantidade, porque eles dizem que o salário te remunera no seu esforço. Agora, o resultado é resultado de todos. Se um de qualquer nível da empresa falhar, falha o resultado. Então, ninguém pode falhar, está todo mundo no mesmo barco. É que nem uma corrida de carro, que vão 4 pessoas trocar o pneu e um não consegue trocar o pneu. Falhamos junto. Agora, se todo mundo conseguir trocar o pneu e ganhar, todo mundo ganhou. Então, a gente começa a ver uma mudança muito grande. Na América Central, tem um cara que faz filtro, que ele distribui todo o resultado para todo mundo também. A empresa é dele. Eu perguntei, puxa, mas então você é uma cooperativa? Ele falou, não. Ué, mas está distribuindo todo o resultado. Você é uma cooperativa. Então, o que acontece? As pessoas estão começando a olhar uma combinação de modelos. A solução não é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Tem uma cooperativa em São Paulo, a Copersucar, que pegou todos os ativos, botou numa empresa SA, para poder captar e usar o ativo como garantia. Então, ele consegue captar e a cooperativa detém os 51% da participação. Tem uma pessoa no oeste de Santa Catarina que tem uma franquia, mas ele é sócio de todos os franqueados. Então, cada vez que uma pessoa se desenvolve muito bem na franquia, fala, opa, vamos abrir mais uma loja aqui, uma clínica aqui nessa cidade? Você topa ser E o cara que é dono fala, eu vou ser seu sócio. Tamanho o que ele acredita que o negócio dele é um bom negócio. Ele quer ser sócio de todos os franqueados. Então, começa a fazer uma combinação, porque a franquia hoje não. Eu falei, eu vendo, o problema é teu, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E mudou isso. Você não tem que me pagar. A gente vai ganhar muito. A gente vai ganhar bem. Então, como a gente distribui o resultado depende do estágio que a gente está. Lembra, primeiro eu ponho a máscara em mim, depois eu ajudo o outro. Não posso distribuir o resultado se eu não aguento de pé. E eu tenho que sempre me preparar para a crise. Legal. Tudo bem? Meu nome é Daniele. Eu tenho uma pergunta para o pequeno empreendedor. Para quem não tem nada, mas tem vontade de ter. Eu acho que para empreender tem que ter coragem. E esse é o primeiro ponto. Tu tem que ter coragem. A partir daí, a partir desse momento, o próximo problema, a constância. Como que a gente resolve esse item? Como que a gente não para no primeiro problema? Que a gente não desiste, que a gente vai lá, não entrou nada de dinheiro esse mês, como que a gente vai lá e levanta de novo e convence o teu público que tu está seguindo em frente, que tu tá, porque é isso que te vende, tu mostrar que tu está muito bem naquilo, tu convencer o teu cliente, o teu amigo, quem te enxerga, que tu está bem
Está indo, para está ele, avançando. para ele te usar. Como que a gente faz isso? Então, uma coisa muito legal essa pergunta. Quando eu comecei meu primeiro negócio, era rastreamento de alimentos. E ninguém sabia, em 2004, o que era rastreamento de alimentos. Eu escrevi um livro de QR Code em 2010, ninguém sabia o que era QR Code. Você precisava de um aplicativo para ler o QR Code. Hoje você paga, lê o celular, já sai o QR Code na hora, automático. Então, qual é o grande desafio? A gente está preparado, a gente ensinar o outro o tempo inteiro. Porque não adianta você vender. Alguém que gosta de receber vendedor? Eu passo por fazendas aí no caminho, assim, vendedores não são bem-vindos. Tem uma placa na frente do sítio do cara. Coisa horrorosa, né? De tão má reputação que tem. Então, se você quiser vender, você não vai conseguir vender. A importância é assim, como é que eu inspiro? Como é que fala, que legal que você está fazendo, me conta mais. Quando a gente fez a empresa de rastreamento, ninguém entendia. O que a gente fez? Escrever um livro. E a gente falava, olha, você já ouviu falar de rastreamento? Saía para falar, conversar, fazer apresentação, palestra. E era uma coisa que a gente era apaixonado. Acabamos fazendo patente, 4 patentes de rastreamento. A outra coisa, começamos a fazer palestra para apresentar. E aí uma outra coisa que a gente percebeu é que as pessoas gostam de consumir coisas bacanas. E como é que uma empresa de rastreamento é uma Ferrari? Vamos ganhar prêmio. Aí o que acontecia? Quando a gente ganhava um prêmio de alguma coisa, empreendedorismo, de alguma inovação, alguma coisa, a gente compartilhava com todos os nossos clientes. Aí o cliente ficava orgulhoso. Não, eu compro desses caras, eles ganharam um prêmio. Então, esse é um pouco equilibrar o ego, né, e o eco ao mesmo tempo. Como é que você ganha reconhecimento público? Porque falar bem de mim mesmo é fácil, mas ninguém acredita. Agora, quando alguém fala, pô, que legal, você ganhou. Quando o seu conteúdo está no livro, pô, que legal, bacana. E é o melhor cartão de visita. E aí você para perguntar, mas o livro é educação. É educação. Você faz a gente fez uma pastinha com 4 folhetos, com 4 folhas dos nossos softwares e o livro. O livro custava R$ 4,80, impresso 1.000 cópias. Aquela pastinha custava R$ 4,90, impresso 1.000 cópias, 1.000 kits. Qual que tem uma vida mais longa? O livro ou aquela pastinha com propaganda? Se você jogar um livro no lixo, você vai direto para o inferno. Sem escala, não tem parada no meio do caminho para você pedir perdão. Então, o cara pega um livro e dá para alguém, para não falar, não gostei, dou para alguém, entendeu? Aquele papelzinho, joga no lixo, nem vai contar ponto para o inferno, nem para o céu também, entendeu? Então, você jogou dinheiro fora. O livro, o cara fica, ai meu Deus, e ai meu Deus, marcou, ele, ai o que eu faço, rastreamento, livro de rastreamento, deixa aqui na prateleira, ai meu Deus, põe para lá, até achar alguém que leva, mas fica na frente do cara. Às vezes ele lê, às vezes ele não lê, não tem garantia. Mas às vezes a gente chegava com o 3º livro. Nossa, eu tenho aquele livro. Pois é, a gente passou aqui 3 anos atrás. Hoje a gente tem todos esses números melhores. E o cara, uau, que legal, acho que eu estou precisando fazer isso também. Então, assim, é educação, insistência, persistência. Não tem... Ninguém ganhou na loteria. Você fala, mas tem esse tal de unicórnio. Se você querer ser unicórnio, vai te causar mais trabalho do que você acreditar no seu negócio e falar meta, objetivo. Vou devagarzinho até chegar num lugar e aí eu vou contando a minha história. E conta a sua história de coração. Por que você acredita? Não conta como vendedor. O que eu faço? Eu acredito. Visão, o que é aquela? Ficção social. Faz a sua ficção social. Que mundo que você está criando? E aí você engaja as pessoas. Fala, que legal, quero para esse lugar também. Né? Quem imaginava que a Sicredi ia ter esse espaço? Se 20, 30 anos atrás, você falou, vamos ter um espaço assim. Falou, que legal, será que cabe nessa cidade? A gente tem 2 teatros aqui, históricos, praticamente magníficos. E aí a gente olha para cá e vê, isso é uma ficção social. E aconteceu, e a gente está aqui usando. E amanhã vem mais um, ontem veio outro. E continua acontecendo, olha que bonito. Não é importante isso para a cidade? Quem já usou acha maravilhoso. E é essa ficção social que a gente precisa criar, que a gente precisa compartilhar mais. Porque um dia alguém fala, eu li isso aqui, você ouviu, falou dessa ficção, que legal, já está acontecendo agora. Muito bom. Mais um ali atrás? Que legal. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. É até um tema que a gente gosta muito, eu acompanho muito, capitalismo, liberdade, eu acho que isso é muito importante, mas tem
que me deixa um pouco incomodado e pensando no futuro, quando a gente fala como a gente capturar essas pessoas, esses talentos, essa juventude. Hoje a gente está falando sobre essa questão de inovação, startups, mas hoje a gente concorre com várias distrações que eu falo. Hoje tem a rede social, tem uma série de coisas que nos vendem muitas ideias. E as pessoas hoje não engajam, não vestem a camisa, tu não consegue motivar uma pessoa por muito tempo. Então, até que ponto a gente consegue fazer com que tudo isso me parece muito legal, essa coisa de trabalhar 4 horas por dia, 4 dias por semana, ter um ambiente de trabalho super atrativo, legal, com jogos, mas isso, na prática, inclusive, agora as startups estão demitindo a rodo, né? Então, assim, isso, na verdade, na prática, na realidade, nem sempre acontece. Aqui a gente tem um problema grande de produtividade, a gente produz muito pouco, ou seja, isso não é uma realidade para todo mundo, principalmente para nós. Então, eu queria saber como é que a gente concorre com isso hoje, se não é a nossa realidade no Brasil, por exemplo, conseguir uma produção tão boa num ambiente que não é tão atrativo desse jeito. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Eu acho que tudo volta para a raiz educação. Às vezes a gente espera alguma coisa de alguém que não tem o mesmo nível de consciência da gente, então ele não entende. Então, quando a pessoa está ali para trocar horas de trabalho por uma quantidade de dinheiro, essa é uma relação mais básica que a gente pode criar. A disponibilidade de horas, eu fico aqui tantas horas que você quiser, e você me paga essa quantidade de dinheiro e eu vou embora e estou pensando o tempo todo em outra coisa. Aí eu falo, não, eu quero que esse cara se concentre um pouco mais. Então, eu vou botar uma meta, e atrás dessa meta eu vou botar, se você atingir esse número, eu te pago um pouquinho mais. Bom, aí metade lá, minha presença vira um pouquinho mais de atenção, né? Se a meta for muito difícil, eu ignoro, não faço nada. Se a meta for muito fácil, eu faço e paro. Tá certo? Agora, se eu mostrar que tem uma causa, o negócio tem uma causa e tem um impacto, cada vez que você dá um passo à frente, a gente avança e diminui algum problema dentro da sociedade que pode te afetar também, a pessoa fala, opa, já melhorou um pouquinho, mas com o tempo vai desgastando. Agora, se a razão da pessoa, a briga, a luta, né, a batalha que a pessoa tem é contra a desigualdade social e o trabalho que a empresa faz é contra a desigualdade social, aí você alavanca esse poder de engajamento. É aquele engajamento que a gente mostrou, só 30% veste a camisa. E o que está por trás de aumentar esse engajamento é que a pessoa entenda o propósito pessoal dela. E aí passa muito pela educação e pelo autoconhecimento. Porque tem muita gente que acha que eu não sou bom para nada, eu não sirvo para nada. Mas todo mundo tem talento. E quando a gente, como líder, reconhece o talento de cada um, a gente tem condições de botar a pessoa na posição certa para que aquele talento potencialize, floresça e gere muitos frutos. Então, nosso papel como líder é ajudar o autoconhecimento de cada um para esta pessoa se aproximar mais, entender mais, estar mais próxima do propósito dela e alinhar com o propósito de uma organização. Como é que alguém trabalha numa empresa, uma empresa que produz armas? A gente exporta muita arma, a gente ganha muito dinheiro como país, como arma. Não faz sentido. O cara que está lá trabalhando, o cara tem que ter um nível de consciência muito baixo para não pensar no impacto que aquele produto tem no mundo, para ele conseguir passar por aquilo. Em contrapartida, quando você olha uma pessoa dentro do hospital, a sensibilidade que tem uma pessoa no hospital é uma coisa impressionante. Na área de saúde, você tem que ter uma conexão com aquele trabalho que você faz. Você não pode estar doando horas em troca de um dinheiro, porque não funciona. Fala mais profundo, quer alguém mais profundo, um propósito mais profundo que um produtor de alimentos? Uma coisa que a gente fazia quando a gente tinha a empresa, cada produtor que entrava na plataforma e começava a trabalhar, a gente ia lá ensinar o cara, porque a gente sabia que ele só vai tirar o máximo proveito da ferramenta quando ele entender a ferramenta, quando ele literalmente se orgulhar do trabalho. Por quê? O empreendedor tem problema burocrático, de impostos, de mão de obra, de tudo isso. O produtor tem todos esses problemas iguais, o sol, a chuva, o vento, o bicho, a praga, o solo, mais o dobro de problema. Então, o cara tem que ter muito propósito para continuar produzindo alimento. E nenhum produtor produz alimento só para si. Então, a nossa placa, quando o cara começava a trabalhar com a gente, na frente da propriedade a gente colocava, aqui trabalhamos para alimentar o mundo.
O cara entra e fala, pô, aqui a gente trabalha para alimentar o mundo, a gente produz muito mais comida do que a gente pode consumir. O que a gente está fazendo? Trabalhando para alimentar o mundo. E quando você começa a se associar, por isso que eu falo, é importante escrever o propósito, é importante avaliar o propósito, é importante avaliar se o outro entende, se está na linguagem do meu grupo de interesse, do meu cliente, aquela linguagem. Aqui trabalhamos para alimentar o mundo. O funcionário do produtor fala, isso eu entendo. E ele vê isso, porque a quantidade de comida que sai daquele esforço, se eu comer tudo, eu explodo, então não vou comer tudo, então certamente está subindo para mais gente. Então aí você percebe a conexão, o cara começa a trabalhar com mais compromisso, com mais atenção, com mais preocupação. Sempre vai ter um que vai desviar. Aí é o nosso papel falar, ajudar esse cara a encontrar o caminho da felicidade. Falar, esse caminho não é o seu. Eu vou deixar você procurar, demitir com amor. Não é demitir que nem essas pessoas, que as startups estão fazendo. Ah, contrata um monte de gente, o investidor fala, está ruim, demite um monte de gente. Isso é manobra do investidor. Startup que está fazendo isso, tem um investidor que está mandando demitir. E isso dói muito para quem fica. Será que eu sou o próximo? Por isso que a reputação é baixa. Será que vão me cortar também? Quando vão me cortar? Porque vão cortar. Será que eu sou da próxima lista ou falta mais uma lista? Então, essa combinação é a gente entender essa troca de valor, além da utilidade de tempo por dinheiro. O que mais cada um quer para a gente poder fazer essa compensação? Ali tem mão levantada? Aqui tem um, Thomas. Cadê? Oi. 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 Boa noite, Thomas. Vitor, tudo bom? Tudo bem. Eu queria uma análise tua em relação à agenda ESG, que de uns anos para cá a gente vê uma crescente, né? E a mídia batendo bem em cima, principalmente na área ambiental. Uhum. Né? E eu queria justamente que tu pudesse nos explanar sobre a função, justamente que a gente vê hoje em dia, do petróleo ser o grande vilão e a inflação provavelmente ter uma ligação com ele. E justamente a agenda ESG, como ela tem esse propósito de utilizar fontes renováveis, né? Então ela os governos acabam utilizando esse quesito para justamente taxar, enfim, tirar o petróleo de vez. Aí eu queria uma análise tua em relação a isso aí. Será que a gente não colocou a carreta na frente dos bois e deixou acontecer essa situação? A gente tem que mudar da fonte de energia, mas o que vai acontecer, a gente vai continuar consumindo petróleo e mais petróleo para os próximos 50 anos. Eu estava vendo uma análise nos Estados Unidos, e o quanto mais rápido ou mais devagar vai acontecer isso, vai depender de eficiência desse consumo dos motores e também da substituição. Não adianta falar nos Estados Unidos, não sei quantos carros elétricos, 50% da energia elétrica produzida nos Estados Unidos é carvão e petróleo, e outros 50% é energia renovável. Então, isso é hipocrisia você achar que está andando com carro elétrico. Você tem que torcer para o cara produzir mais energia renovável. Então, assim, nossa preocupação é sempre falar, como é que eu começo a renovar? Como é que eu começo a fazer a mudança? E uma das coisas que a gente tem visto, assim, quem está implantando energia solar, ela se paga, e o melhor de tudo isso, depois de 3, 4 anos, dependendo do financiamento, ela começa a gerar ingresso, começa a reduz o seu... Então, é um ciclo muito fácil de você e todo mundo fazer. O desafio também tem na legislação. O que sobra, posso botar de volta na rede? E muita gente fala que não, mas vai ter que ser. Então, tudo isso é o nível de consciência. A gente começa a repensar, a gente começa a olhar, eu preciso de carro, eu tenho que ir sozinho, eu posso compartilhar. Volta para aqueles ODS do individuais. Como eu posso fazer uma contribuição para acelerar esse upgrade da nossa forma de viver? O petróleo subir, o dólar subir, o dólar podia estar caindo. Se a gente tivesse um país mais tranquilo, se a gente tivesse uma situação política mais, mais segura, a instabilidade política traz uma instabilidade de câmbio. Sobe os dois, alavanca muito mais.
Mas também a forma que a gente cobra o preço do combustível, em vez de ser o preço contra preço, podia ser média móvel. Aí sobe mais devagar e também vai descer mais devagar. Mas é um movimento diferente. Então, a gente tem vários mecanismos, a gente tem gente suficiente para ser mais criativo. E a gente está perdendo a oportunidade. A gente só vai ser mais criativo se a gente for participativo. Lembra? Eu sou eficiente, eu fico tomando decisão, eu esqueço de perguntar para vocês o que vocês têm de ideia. Se eu paro para perguntar, 15 minutos de ideia. Eu escrevi um livro na Colômbia que a presidente da empresa, ela ia fazer alguma coisa, os caras, não dá. Aí ela falou, tudo bem, chega. Fez uma campanha, sim, é possível. E toda reunião era assim, vocês têm 15 minutos para dizer por que não vai dar. Agora a gente tem 45 minutos para resolver como a gente vai fazer. Porque a gente esgota o não, e agora a gente trabalha em cima do sim. Cada um dos nãos estão anotados, e a gente vai construir uma forma de contrabalancear aquela impossibilidade. Isso é eficiência e participação. Porque agora eu falei que não, você me escutou. Mas agora eu estou começando a pensar junto, e alguém falou alguma coisa, a gente dá para fazer. Participamos. E aí a gente encerra com uma conclusão. Então, esse é o papel nosso de líder, de cada um que está aqui. Ah, mas não sou líder, não tenho equipe. Você é líder da sua vida. No mínimo, você é líder da sua vida. Ninguém manda. A forma que você decide para onde vai, depende só de você. Agora, você pode ser líder de uma equipe, líder de um departamento, de uma função, de uma área, de uma empresa, líder sindical, líder comunitário. Tem várias formas da gente se apresentar como líder. Mas a principal é se a gente é passageiro da nossa vida ou se a gente é o piloto da nossa vida. Obrigado. Olá, Thomas. Boa noite, me chamo Bárbara. Thomas, tu fez uma trajetória lá no teu início, eu acho até pegando um gancho da tua colocação agora. Falasse lá da tua trajetória de 10 anos, 8 empresas, depois foi trabalhar, e tu falasse no momento onde tu tornasse empreendedor por um motivo pessoal e familiar, que foi um filho. Eu vejo hoje, sou mãe recente de um menino de 2 anos, e eu vejo muito a questão hoje do capitalismo consciente. O que tu diria hoje para esses pais que estão chegando com esses filhos dessa nova geração? O que hoje nós poderíamos, como pais, estar estimulando esses filhos para que, no futuro, a gente possa ser o líder, inicialmente, das nossas vidas, da nossa família, porque eu creio que a primeira instituição bem-sucedida ela deve ser dentro de casa, para que a gente possa disseminar ela. Nossa, escuta os seus filhos. Eles estão observando, escutando o mundo com um chip diferente do nosso. E o que é mais incrível, assim, eu aprendi muito com minha filha. E agora ela vai embora, eu falei, será que acabou? Será que eu me formei? Eu acho que não. Ela vai estimular, vai lá de longe, porque ela vai escutar alguma coisa e vai mandar para mim. Mas eu acho que o nosso papel é empreender. A melhor ferramenta para tirar pessoas da pobreza é o empreendimento. Você ter coragem. Filantropia ajuda, mas vicia. Então, o que realmente funciona para diminuir pobreza é a gente gerar emprego. Trabalho tem de monte, emprego não tem tanto. Então, as pessoas que estão sentadas esperando o emprego, eles são tudo passageiros. A gente não precisa de passageiro, a gente precisa de piloto. A gente precisa do cara que está dirigindo. E para a gente estar dirigindo, eu posso gerar um emprego. Já está valendo. Ou gerar 2 empregos. O que a gente não pode é ficar esperando alguém oferecer um emprego para a gente. Vamos achar trabalho. Trabalho tem de monte. E um trabalho começa com um projeto, eu faço uma coisa, falo, pô, eu posso repetir isso? Dá para repetir? Se eu começo a repetir, a primeira ideia, o mínimo produto viável é você transformar aquilo num projeto e executar uma vez. E aí avaliar, perguntar para as pessoas, o que vocês acharam? Talvez o seu primeiro cliente seja o seu primeiro parceiro. Você comprar isso de novo? Compro. Pô, se você consegue comprar isso uma vez a cada 2 meses? Compro. Opa, já gerou um negócio aqui. Já tenho uma garantia, vou procurar o próximo, esse aqui é um cartão de visita, vou lá. Então, o que é a interdependência? A gente reconhecer como a gente monta esse negócio. Hoje a gente vê muito produtor rural produzindo, mas quem vai comprar? Não sei. Então, se junta numa cooperativa.
que a cooperativa tem plano. Não produz uma coisa que não sabe quem é o comprador. Isso é fundamental. Então, a gente não pode, vou começar um negócio, mas quem vai comprar isso? Não sei. Não faz isso. Acha o comprador, busca o fornecedor e arruma parceiro. Então, esse é o jogo. Fazer alguma coisa que ninguém sabe se alguém vai querer é a pior coisa que a gente pode fazer. É jogar tempo, dinheiro, recurso, tudo que a gente tem fora. Paixão, energia, e aí a gente fala, não funciona. O mundo me odeia. O mundo não odeia ninguém, o mundo adora a gente. Por isso que a gente ainda está aqui. A hora que o mundo enjoar da gente, tirinho de espingarda, some todo mundo. Muito bom, pessoal. Obrigada, Thomas. Então, nós esperamos que cada um saia daqui hoje com uma nova visão sobre capitalismo, motivados a empreender, né? E gostaríamos de convidar, então, o nosso presidente, o nosso vice-presidente, a te entregar uma lembrança aqui de Pelotas. É um livro, tu guarda, viu? Não vai sair dando assim, tá? Para te lembrar de nós, tá? Melina, por favor. A força que a amizade traz pro nosso coração. Seja um voluntário, isso é cooperação. Vamos registrar, Manu, esse momento, por favor. Seu Arlindo.